Agora você confere entrevista com a psicóloga doutora Débora Dumbra sobre depressão e os principais sinais de alerta desta grave doença. O material completo está disponível no canal da Rede Vida Informação no YouTube. Eu começo perguntando, o que a gente pode atribuir esse aumento do número de brasileiros depressivos? Bom, o nosso impacto foi geral, o mundo teve todo esse impacto com a chegada dessa pandemia e é como se a gente estivesse enfrentando um invisível que mata, né? Que faz a gente voltar para a nossa casa, nos proteger de nós mesmos e sem saber exatamente como e que jeito, como faz isso realmente resolver a questão. E não se resolve, né? Então gera nesse indivíduo uma impotência, uma sensação de medo muito grande, né? E isso vai gerando alguns fantasmas que vão brotando daquela nossa história que a gente tem guardada e que, porventura, né, nesse momento de clausura, às vezes ela volta e volta com força, né? Então gera aí um processo depressivo onde a gente perde um pouco da vontade de se relacionar, de viver, né? Você acredita, porque nós brasileiros somos conhecidos como um povo alegre, bem-humorado, que este título pode fazer com que a gente não aceite que está depressivo ou não perceba os sinais? Bom, nós somos mesmo um país quente, né, colorido, a gente gosta de se abraçar, a gente gosta de se tocar, a gente tem carnaval e isso tudo gera sempre uma alegria assim, acima do normal, né? Nós somos um país, por exemplo, que não é cinza, né? Não se chove tanto, não tem aquela umidade. Então, o que faz? O nosso calor, né, nos torna muito capaz de ser feliz, de ser alegre. E quando a gente foi obrigado, né, a voltar para as nossas casas, a ficar, né, meio que enclausurados, né, parece que perdemos a cor, perdemos a vibração, perdemos a motivação e o que é mais importante, né, nós somos alimentados pela relação e a gente parou de se relacionar, né? Ainda que essa questão virtual ajudou bastante, né, que eu acho que evoluiu muito, inclusive o processo terapêutico, né, hoje está muito em voga essa questão de ser pela internet, né, e está alcançando muita gente em todo lugar. Então eu acredito sim que nós, né, brasileiros, temos muita dificuldade de lidar com essa tristeza, porque somos um país, um povo, né, muito alegre. E a depressão, ela é o inverso dessa alegria, né? Ela traz a tristeza e essa tristeza paralisa, né? E nós somos um povo em movimento, a gente se movimenta muito, é muito espontâneo, né? E isso não acontece no processo quando a gente está com esse diagnóstico, né? Para quem está assistindo a gente, tem sinal de alerta? Não existe um só fator que pode dizer assim, aquela pessoa é por causa disso ou daquilo. Acho que são inúmeras as formas da gente poder observar quando uma pessoa pode estar passando por um processo depressivo e caminhando para uma depressão. Então, por exemplo, uma morte na família, né, uma situação traumática, uma perda de emprego, uma separação de um casal, perda de um filho. Então, qualquer situação no sistema familiar que ele é como se fosse uma engrenagem, né? Que ela é basicamente perfeita. Então, ela se retroalimenta e isso vai fazendo com que a família tenha um formato e um funcionamento, né, padrão. Então, qualquer ruptura, qualquer intervenção nisso vai fazer com que, às vezes, o indivíduo tenha que se readaptar. Nessa readaptação, ele pode sofrer um processo depressivo, de não enfrentar, por exemplo, esse novo modelo de família, né? Por exemplo, uma morte de um filho, né? Uma dor tão doída que às vezes um membro da família não consegue se recuperar, né? Como se ele... A superação é diferente para cada pessoa. Isso, Por exemplo, uma família que perde um filho, o pai sente de um jeito, a mãe de outro, o irmão de outro, a avó de outro, e assim, todo mundo deprime? Não. O processo, né, essa engrenagem vai estar muito depressiva, sim, mas existe uma patologia, um diagnóstico que vai ser diferenciado de pessoa para pessoa. Nem todo mundo vai realmente ter o mesmo sintoma que o outro, tá?
Então, existem vários, como é que eu vou dizer? É como se fosse assim, ó, tem uma depressão que ela pode ser leve, uma depressão que pode ser moderada, uma grave e uma crônica, né? Entendi. Então, o grau disso também impactua, por exemplo, naquilo que eu tenho já pré-reservado. Então, por exemplo, eu venho de uma família que minha avó era depressiva, né? Eu tenho um irmão que se matou, eu tenho um tio que sei lá, tem um diagnóstico de depressão profunda. Então, assim, eu tenho, às vezes, uma hereditariedade que faz com que eu tenha uma predisposição maior. Então, acontece uma situação traumática na minha vida e entra em contato com as meus déficits, né? E isso vai É um gatilho. provocar. Isso. E tem tratamento, doutora? Tem cura? Bom, o tratamento, ele evoluiu e é esse, não temos como modificar. É o tratamento medicamentoso, né? Que aí a gente teria que tomar uma medicação prescrita pelo psiquiatra, né? Que é um médico especializado para isso. Atividade física ajuda muito, tá? Porque você coloca o corpo em movimento, porque a pessoa que está depressiva, ela não consegue ter movimento, né? A não ser coisas muito pessimistas em pensamento, e o processo terapêutico que ele é muito eficaz, porque ele vai tratar exatamente aquilo que traz, não é a causa da depressão, mas assim, qual é o sintoma que essa depressão tem? A medicação vem e reorganiza. A causa é a psicoterapia que vai buscar. Então, o processo busca essa causa, se compreende, trabalha isso e isso, assim, aos poucos vai se diluindo. Então, se você me perguntar, tem cura? Eu vou dizer para você que depende, né? Tem pessoas que conseguem alcançar, tem pessoas que não. E aí a reincidência, às vezes, de uma depressão, ela pode vir com um outro gatilho, com uma outra situação difícil, essa pessoa pode vir a apresentar de novo. Então, ela é um tratamento constante, um alerta constante, é um cuidado sempre com o sentimento. Isso. Por exemplo, um diabetes, né? Você deixa de ser diabético? Não, você trata isso, você medica isso e leva uma vida organizada para poder os seus índices ficarem de um jeito que você vive uma vida normal, certo? Então, o depressivo, a pessoa que tem a depressão, ela precisa cuidar para sempre. Débora, para terminar, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e deixe um recado para quem está assistindo a gente, está se sentindo triste, depressivo, e tenho certeza que com essas suas palavras pode ter acalmado um pouco o coração deles. Bom, o que eu diria para você? Para qualquer pessoa, né? Eu acho que se a gente viver ou tirar proveito desse processo que a gente teve agora recente, né? A gente aprender que a gente vive com menos, que a gente precisa valorizar coisas pequenas, que talvez até insignificantes, que a gente nem dá valor, né? Que é um bom dia, que é ter as pernas para poder ficar em pé, os braços para pegar coisas, né? Coisas simples, mas que fazem toda a diferença hoje num processo onde a gente precisa ter alegria para viver. Então, que a vida seja leve, que a gente consiga minimizar os sintomas de exacerbação da dor, né? Que a gente possa ajudar as pessoas que estão do nosso lado, porque isso também nos fortalece, faz a gente se sentir importante, né? Fazer a diferença para alguém. E se a gente puder parar de julgar, né? Fazer um exercício mesmo. Quem somos nós para falar do outro, que o outro pode mais ou menos, né? Então, se a gente conseguir tirar do nosso coração o ressentimento, né? E tentar alcançar, quem sabe, um perdão, né? A gente não vai aí caminhar com muito peso, né? Pelo resto da vida que a gente tem. E vai tentar ser mais feliz e ficar mais longe da depressão.